Bom dia a todos, uma ótima semana. Para quem não acordou para a vida ainda, nós já estamos na metade do mês de novembro e estamos aí caminhando já para, de fato, o final do ano, né? Vamos lá. Professor, vai ter trabalho de matemática? Vai ter trabalho de matemática, gente. Calma. Ó, deixa eu... Na aula passada, parece que está em março ainda, né? Yudi, não vai ter aula, tá? É feriado daí, aí não tem aula. Pessoal, na aula passada, lembra que nós estávamos falando das medidas agrárias? Que aí nós comentamos sobre o alqueire. É um feriado aqui em Paraíso, Júlia, que nos anos anteriores tinha a Festa das Nações, é a emancipação política de Paraíso que fala, tá? Então, na aula passada nós estávamos falando sobre as medidas agrárias, e aí nós entramos naquela situação dos alqueires, né? Ah, meu pai plantou tantos alqueires, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiz uma fala assim, cada estado tem uma medida para o alqueire, não é cada estado, deixa eu só corrigir a minha fala, não é cada estado, tá? Vou dar um exemplo para vocês assim, talvez se alguém aí talvez vocês possam nem saber jogar, mas já ouviram falar. Truco, né? Vocês já ouviram falar no jogo de truco? Eu sei jogar mais ou menos. Tá. O truco é o seguinte: existe o truco paulista e o truco mineiro, tá? Então, em cada lugar, né? Quando eu me refiro em cada lugar, não só se referindo a São Paulo e Minas Gerais, né? Vamos pensar assim, não. Tem lugar que o pessoal joga o truco paulista, tem lugar que eles jogam o truco mineiro. Nós, aqui, a nossa região, joga o truco paulista, tá? Isso, Gustavo Bren. O mineiro tem umas regras diferentes. Perfeito, é isso mesmo. Trazendo isso para medidas agrárias, que é o que nós estávamos falando na aula passada, existe a medida agrária lá, o alqueire paulista, o alqueire mineiro e o alqueire do norte. Então, em determinados lugares, né, é pego uma medida e fala, não, aqui a gente utiliza o alqueire mineiro, não, aqui é o alqueire paulista, aqui é o alqueire do norte. O nosso alqueire aqui é o alqueire paulista, tá? Peraí. O nosso alqueire aqui é o alqueire paulista, que é 24.200 metros quadrados, o alqueire, tá? Nós utilizamos o alqueire paulista aqui, beleza? Tranquilo? Então, só corrigindo a fala da semana passada. Agora, vamos lá na página... Página 120. O que foi, Minoro? O que está acontecendo aí? O que foi, Gustavo Bren? Entendi.
Vamos lá, então. Página 120. Todos na página 120? Exercício número 1. Calcule em centímetros quadrados a área das figuras a seguir, sabendo que a área de cada quadrado mede 1 centímetro quadrado. Pessoal, na letra A, quantos centímetros quadrados deu aquela figura? Vocês nem fizeram essas atividades, né? 12,5. Rafa, 12,5 centímetros quadrados, tá? Não esqueça da unidade. Ô, Júlia, se você analisar a figura... Ah, tá, agora sim, agora sim. Então, a letra A, pessoal, se vocês contarem a quantidade de quadradinhos que tem ali... Então, Pedrão, na letra A vai dar 12,5. Por quê? Você tem 3 quadrados que estão cortados na metade. Esses 3 que está cortado na metade, se você pegar um, por exemplo, um quadrado aqui, ó, tá? E cortar ele na metade, você ficou com 2 triângulos, tá? Ó, peguei um quadrado, cortei ele ao meio, fiquei com 2 triângulos. Cortei ele ao meio no sentido da diagonal, de um vértice ao outro, né? Fiquei com 2 triângulos. É o que acontece ali. Então, daí você considera metade de um, metade de outro como um. E depois você tem um outro ainda cortado. Por isso que a letra A dá 12,5, tá? Número 1, letra A, 12,5 centímetros quadrados. E a letra B, quanto deu? 12 centímetros quadrados. Muito bem, 12 centímetros quadrados. Qual figura tem maior área, A ou B? A. Com certeza. Qual número é maior? 12,5. Sem dúvida. Número 2. A tabela apresenta a área. A tabela apresenta a área desmatada da Amazônia Legal no estado do Pará, no período de 2012 a 2017. Em que ano foi desmatada a maior área? E a menor? A perguntinha de terceiro ano aí, ó. Que ano foi maior? 12. Não entendi, Pedrão. A maior em 2016 e a menor em 2012. Muito bem. Maior 2016. Menor 2012. Beleza. Letra B. Em quais anos houve um aumento no desmatamento em relação ao ano anterior? 2013, ok. Tem mais? 2015. 2015. E 2016. 2016. Muito bem. Então, a letra B, 2013, 2015 e 2016. Letra C. Quantos quadrados com um lado medindo 1 quilômetro corresponde a diferença entre a área desmatada de 2016
e em 2017? Ai, professor, não entendi o que está perguntando aqui. Como assim, quantos quadrados medindo 1 quilômetro? Pessoal, primeira coisa, vamos analisar essa diferença de 2017 para 2016. Quanto vai dar essa diferença? Vou carregar meu canetão. Eu quero que vocês façam uma conta aí. Quanto vai dar essa diferença? R$ 559. Muito bem. A diferença é de 559. Perfeito. Agora, se nós analisarmos a pergunta ali, ó, quantos quadrados com lado medindo 1 quilômetro corresponde? Essas medidas, né, da área desmatada ali da Amazônia Legal, a unidade dela está em quê? Lá na tabelinha, tá assim, ó, área desmatada da Amazônia Legal no estado do Pará, 2012 a 2017. Tem o ano e na frente está escrito o quê? Lá na tabela, segunda coluna, está escrito o quê? Área em quilômetros quadrados. Área, aí tá, em quilômetro quadrado. Então, se você pegar 2012, tem 1.741. Quer dizer que nós teríamos 1.741 quadrados de lado 1 quilômetro. Então, na outra, 2.346, 2.346 quadrados com lado de 1 quilômetro. E assim por diante. Então, se a diferença de 2017 e 2016 foi de 559, quantos quadrados de 1 quilômetro nós vamos ter? 559? 559, perfeito. Tá? Então, a letra C, nós vamos fazer a diferença 2.992 menos 2.433. 2.433, que isso daqui vai dar 559. Logo, nós temos 559 quadrados de lado 1 quilômetro. A letra D não precisa fazer, tá? Letra D não precisa. Número 3. Não precisa também. Número 3 não precisa. Agora vamos lá, número 4. Vamos falar sobre o alqueire ali, ó. Todos na página 121? Sim. E eu que estou cansado hoje, vocês não estão participando, não estão falando nada? Ave Maria, vamos lá, número 4. O alqueire é uma unidade de medida de superfície não padronizada e muito usada em áreas rurais de todo o território nacional, mas pode sofrer variações de acordo com a região, que é o que nós falamos. Tá com sono e sem voz, Enzo? Por quê, filho? Eu dormi tarde, tava gritando, o que aconteceu? Vamos lá. Então, é o que nós falamos sobre o alqueire, né? Ele não é padronizado porque em diferentes regiões tem uma medida com relação a outra, né? Medidas agrárias não padronizadas. O alqueire mineiro, 48.400 metros quadrados, a área. E o alqueire paulista, 24.200 metros. Ele está pedindo para completar a tabela com a área correspondente a cada tipo de alqueire em hectares. Ih, professor, e agora? Eu não lembro esse negócio de hectares aí. Vamos voltar ali na página...
na página 119, ele tem uma atenção em azulzinho lá, tá assim, ó, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, o hectare, vou só colocar aqui, ó, hectare é 10 mil metros quadrados. Beleza. Ele quer no exercício 4, para a gente completar essa tabela, do alqueire mineiro transformar para hectare, tá? Então, nós temos o alqueire mineiro lá sendo 48.400 metros quadrados. E o paulista, 24.200 metros quadrados. Eu quero saber em hectare quanto que vai dar cada um desse. Pessoal, como que eu vou transformar esse alqueire, essa medida de alqueire, em hectare? Vai ter que seguir aquela regrinha lá de metros, professor, da tabela? Na verdade, aquela lá não vai ser nem necessário aquilo. Porque aqui, ó, eu quero que vocês pensem assim, pessoal, ó. Eu sei que um hectare, ele equivale a 10 mil metros quadrados. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Quantos 10 mil metros quadrados eu tenho aqui? 4. Mas vai dar 4, alguma coisa. Mas para mim transformar isso em hectare, basta eu fazer o quê com esse valor aqui e esse valor? Dividir. Muito bem, Minoro, muito bem. Então, nós vamos dividir o 48.400 por 10 mil. Divisão de zero é difícil? Divisão de zero, boa. Divisão que contém zero é difícil fazer? Não. Ó, esse cortei com esse. Esse cortei com esse. Então, eu fiquei agora com 484 dividido por 100. O que a gente faz aqui? Tenho 2 zeros, quer dizer que vai acontecer o que ali? A vírgula vai andar 2 casas. 1, 2. Aqui. Então, é 4,84. Muito bem, muito bem, muito bem. Faça isso pro alqueire paulista. Quero ver quanto vai dar. Eu vou pegar o apagador ali, rapidinho. Isso, Minoro, muito bem. Se nós pegarmos o alqueire paulista, 24.200, e dividir por 10 mil também, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. Ficou 242 dividido por 100, que vai dar 2,42. 2,42. Beleza até aí? Tem que pôr os metros quadrados ou não? Nesse caso, Laura, você não precisa colocar, porque lá na tabela, ele já está dando a área lá, ó, dá uma olhada na coluna. Está escrito área HA. Tá? Então, ele já está dando a unidade ali, que não está em metros quadrados daí. Tá? Ele está considerando como hectare. Tá? O HA ali de hectare. Tá bom. E nós sabemos que 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Número 5.
Observe o mapa. Qual é a diferença em quilômetros quadrados entre as áreas da maior e da menor região do Brasil em extensão territorial? Ah, a pergunta de quarto ano aqui, velho. Qual que é a maior área ali? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Norte. Norte. E qual é a menor? Sul. Sul. Qual vai ser a diferença? Diferença é uma conta do quê mesmo? Subtração. Subtração, muito bem. Continha de menos, muito bem. Então vai lá, calcule essa diferença aí para mim. Vamos lá, então. Na letra A, a resposta vai ser 3.276.903. Então, 3.276.903. E a letra B? Diferença grande, né, do sul para o norte. Letra B. A medida da área do estado do Rio Grande do Sul, presta atenção, a medida da área do estado do Rio Grande do Sul corresponde a aproximadamente 49% da área total da região sul do Brasil. Determine a área aproximada desse estado. Entenda aqui que é o seguinte: o sul é composto por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Ele está dizendo que apenas o Rio Grande ocupa 49% da região sul. É como se juntasse não, é juntar o estado do Paraná e de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul é como se fosse o dobro, né, desses dois, entende? Porque está ali 49%, 50%, tá? Então ele é o dobro do Paraná, o dobro de Santa Catarina, então juntar os dois para dar um Rio Grande do Sul. Como que nós vamos determinar a área aproximada desse estado? Tá? Sendo que ele nos dá apenas a área da região sul e fala que corresponde a 49%. Aí aquela continha de porcentagem, muito bem, Minoro, continha de porcentagem. Então eu quero saber 49% de quem? 49% de quem? Da área da região da região do Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos que ele representa 49% de toda a região sul. Então é 49% de 576.774. Agora vamos lá. Me lembrem aí, eu esqueci.
Como que a gente escreve esse 49 mesmo? Quando tá assim, 49%, a gente pode escrever ele de outro jeito. Como que era mesmo? 49%. Isso. 49 dividido por 100. E o D? O D vira o quê? Vezes. O D vira vezes. Vezes quem? 576.774. Agora é o seguinte, você pode dividir isso daqui por 100 e depois multiplicar por 49. Você pode multiplicar o 49 por esse, depois dividir por 100. Você pode dividir o 49 por 100 e depois multiplicar aqui. Aí você que vê a maneira que você acha mais fácil. Mas vai lá, quero saber essa resposta aí. 2 minutinhos para fazer. E aí, quanto deu? Tô operando. Eu aconselho a vocês dividir primeiro, sei lá, por 100 e depois multiplicar por 49. Também fiz isso. Ou multiplica primeiro por 49 e depois divide por 100. Vamos lá. 576.774 vezes 49. Vamos lá, ó. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 7, 63. Com 3, 66. 9 vezes 7, 63 de novo. Com 6, 69. 9 vezes 6, 54. Com 6, 60. 9 vezes 7, 63. Com 6, 69. 9 vezes 5, 45. Com 6, 51. Mas, até aqui, ok?
Quem multiplicou por 49 primeiro? Beleza. 4 vezes 4, 16, sobre 1. 4 vezes 7, 28. Com 1, 29. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 4 vezes 7, 28. 29, 30. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. 6, 12, sub 1, 19, sub 1, abaixou 1, 9 com 7, 16, sub 1, 2, 8, 2. Ah, você começou dividindo. Beleza, Laura, sem problema. Então tá. Aí nós temos então que isso daqui é essa multiplicação e vai ser dividido por 100. Dividido por 100 eu não vou nem montar a conta, tá? Eu não vou nem montar a conta. Eu sei que essa vírgula vai andar 2 casas aqui, tá? Sim, Dando, vai então, ficar entre 9 e entre 2. isso, a vírgula vai vir aqui quando dividir por 100. Então, esse é o valor, tá? Agora nós vamos na página... Professor, Oi? e começado por divisão? Se você começar por divisão... O 49 vai ficar 0,49, não vai? Tá, então, aí fica ruim para você. Quando eu falo começar pela divisão, não é fazendo esta divisão, porque daí você vai ter que multiplicar por 0,49, vai ficar ruim para fazer isso. É pegar esse número e dividir por 100 primeiro, e aí o resultado você multiplicar por 49, tá? Então, se você pegar esse número, você pegaria esse daqui, ó. Né? Eu estou acrescentando a vírgula, estou colocando a vírgula aqui porque eu dividi ele por 100, né? Pensando assim. Andou 2 casas, depois eu multiplicaria por 49. É que eu tinha pensado que 0,49 ia acrescentar aquele zero. Aí eu acrescentei aquele zero lá no final. Não, cuidado. Vamos lá. Agora na página 124. Página 124. Área das figuras geométricas planas. Todo mundo na 124? Vamos lá, então. Área de figuras geométricas planas. Thaís desenhou um retângulo em uma malha quadriculada cuja medida do lado de cada quadradinho é 1 centímetro. Contando 1 a 1, Thaís verificou que esse retângulo é formado por 15 quadradinhos e, consequentemente, sua área mede 15 centímetros quadrados. Além de contar os quadradinhos 1 a 1, podemos determinar a área desse retângulo por meio de uma multiplicação. Observe 2 maneiras. O retângulo tem 3 linhas com 5 quadradinhos cada uma. Ou seja, pessoal, isso que nós estamos vendo agora é só uma parte detalhada, presta só atenção.
é uma parte detalhada daquilo que nós discutimos numa aula anterior, quando eu falei sobre como calcular o terreno da sua casa. Vocês se lembram? Como que nós fazíamos para calcular o terreno da nossa casa? Que contava em volta. Como que nós fazemos para... Ó, eu sei que o terreno mede 10 de frente e tem 13 para o fundo. Como que eu faço para calcular a área desse terreno? É multiplicando. Multiplicando quem como? 10 por 13. Tá. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho, tá? Cento e 124, Júlia. Voltei. Desculpa, eu tô com um probleminha ali, mas vamos lá então. Pessoal, nós temos aqui o terreno, como eu disse. Como que nós vamos calcular a área desse terreno? A área desse terreno é calculada através da multiplicação do 10 vezes 13. Tá? 10 vezes 13, nós vamos ter a área desse terreno. Esse 10 vezes 13, vocês têm que entender que aqui nós poderíamos dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que eu não fiz proporcional aqui, tá? Mas nós poderíamos dividir em 10 aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, dividir um a mais. Tá. Nós poderíamos dividir, então, se essa frente mede 10 metros, nós poderíamos dividir ela em 10 partes de 1 metro. Vocês concordam? Beleza. E se aqui mede 13 metros, eu conseguiria dividir aqui em quantas partes de 1 metro? 13 metros. Perfeito. Agora pensa comigo. Esquece área, esquece terreno, esquece essas coisas. Eu quero que você pense comigo aqui assim. Deixa eu só ver se eu vou conseguir fazer. Tá. Digamos que está dividido aqui. Nós temos um quebra-cabeça agora. É um quebra-cabeça tem as pecinhas, né? E você quer saber quantas pecinhas tem esse quebra-cabeça? Você vai precisar contar uma por uma? Não. Não. Como que você vai fazer para contar quantas peças tem esse quebra-cabeça? Contar o comprimento. Fala, é isso, fala. Contar o comprimento e contar o... não é a altura que se fala, é... Largura. Isso, largura. E fazer vezes. Perfeito. Então vocês viram que é a mesma ideia para fazer? Porque para nós contarmos quantas pecinhas tem esse quebra-cabeça, eu vou contar quantas eu tenho no comprimento e quantas eu tenho na largura e vou multiplicar. Agora, se eu pensar na área num terreno de uma casa, eu vou contar quanto eu tenho na frente, vou medir quanto eu tenho na frente e vou medir quanto eu tenho para a largura, para o fundo em si.
e multiplicar. Deixa eu ver o que a Ana falou. Vai ficar um quadrado igual para os dois, não vai? Isso, Ana. Vai dar a mesma coisa. Se eu pensar em pecinhas, vai dar 130 peças. Se eu pensar na medida do terreno, vai dar 130 metros quadrados. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é a mesma ideia, tá? Basta você multiplicar uma dimensão pela outra. Quando eu falo em dimensão, é o comprimento e a largura. Você vai multiplicar essa por essa. Mas aí você tem que ter a ideia, nos referindo à área, o terreno agora, a área seria 10 vezes 13. A área é igual a 130 metros quadrados. Se eu estou dizendo que a área é 130 metros quadrados, quer dizer que aqui dentro eu consigo 130 quadrados de 1 metro, tá? De 1 metro de lado. Então, eu vou ter 130 quadrados aqui, ó, que seria as 130 pecinhas, tá? E assim por diante. Vocês conseguem fazer essa analogia de pecinha para quadrado e para o terreno? Sim. É o que acontece ali, ó, naquela parte verde que ela mostra ali as separações, tá? É a mesma ideia. Então, o fato é, para você calcular a área de um terreno, é você multiplicar uma dimensão pela outra. Ah, professor, só para o retângulo? Quando for um quadrado, uma dimensão pela outra. A diferença do quadrado é que ele vai ter as dimensões de mesma medida. Certo? Sim. Olha lá embaixo, lá naquela parte amarela. Para determinar a área de um retângulo, multiplicamos seu comprimento pela largura. De maneira parecida, determinamos a área de um quadrado, tá? Então, basta você multiplicar uma dimensão pela outra, certo? Então tá, agora eu quero instigar vocês ou citar vocês em suas curiosidades e quero ver o que vocês vão falar para mim. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Tá tendo avaliação? O que tá acontecendo, hein? Que negócio é esse de avaliação aí? É que, tipo assim, o professor, no calendário de prova original que a gente tem, tá falando que é 10h15 às 11h15. Mas o que o professor tem é 9h10, ele disse. Ele mandou um Deixa eu print. ver. Hoje é dia 16. Pera aí, vamos resolver isso aí já para não ter problema.
Só um instante que nós já vamos ver isso aí já. O pessoal, alterado para 10 e 15. Alterado para 10 e 15. Então vamos tocar o barco aí. Relaxa, Cuca. Vamos lá. Então voltem aqui comigo agora. Pensei que eu ia ter que fazer live e ia ter Ao que mesmo fazer tempo, prova, imagina né? só que legal. Aí está lá, aí era prova de ensino de Josi, eu vou perguntar, pessoal, qual que é a área disso aqui? Daí você vai responder assim, foi quando São Vicente, né? Você vai misturar tudo assim. Vai lá, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Qual que é a área desse quadrado aqui? Qual que é a área desse quadrado? 36. Por quê? 6 vezes 6, a área é igual a 36 metros quadrados. Muito bem, Rafa, metro quadrado. Boa. E a área desse retângulo, quanto é? Vai ser 2 vezes 10. A área é igual a 20 metros quadrados. Ó a unidade. Senão você vai trabalhar para o cara que vai pagar 1 milhão para você. E aí você vai receber 1 milhão bem grande. Unidade, lembra? Agora vem comigo. A ideia para determinar a área do quadrado e a área do retângulo é diferente? A ideia? Não. Basta nós multiplicarmos o quê? As suas dimensões. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que para calcular a área do retângulo, eu posso colocar que é comprimento vezes largura. E a do quadrado é lado vezes lado. Por quê, professor? Se você falou que é a mesma ideia, tá. É a mesma ideia, ó. Comprimento vezes largura, lado vezes lado. Aqui eu coloco L vezes L. Por quê? Porque ambos têm a mesma medida, mas a ideia é a mesma, tá? Agora eu quero saber se eu te der essa figura aqui, ó. Como que você vai calcular a área dela? Eu vou falar para você que aqui mede 6 e aqui mede 6 metros. Como que você vai calcular a área daquela figura? Vai tentar primeiro descobrir o resultado do outro lado pra fazer? Resultado do quê? Do outro lado do triângulo. Mas como assim o resultado do outro lado? Não sei, outro risquinho ali. Outra reta ali que eu esqueci. Ó, presta atenção comigo aqui. Isso daqui, ó, nós chamamos de fórmula, tá? Fórmula é que nem receita. Você tem lá a receita do bolo de chocolate. Você quer fazer um bolo de chocolate. Você vai pegar a receita do quê? Do bolo de fubá? Não. Você vai pegar do bolo de chocolate. Você quer fazer um bolo de banana. Você vai pegar a receita do bolo de laranja? Não. Você vai pegar a receita do bolo de banana. Eu quero calcular a área do quadrado, eu uso essa fórmula. Eu quero calcular a área do retângulo, eu uso essa fórmula. Que ambas dão a mesma ideia. Multiplicar uma dimensão pela outra. E quando eu quiser calcular a área de um triângulo, como que eu vou fazer? Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte.
Que figura é essa? Um quadrado. É um quadrado. Quanto mede aqui? 6. 6. Quanto mede aqui? 6. 6. Beleza. Então... Espera aí, deixa eu ver. Parece que tem alguém me chamando ali. Não, não é aqui não, é na outra casa. Tá. Eu tenho um quadrado que aqui mede 6 e aqui mede 6. O que eu fiz com esse quadrado aqui? Dividiu por 2 partes. Tá, espera aí. Eu dividi por 2 partes. Como assim? Não entendi. Pessoal, só a Laura tá falando. Vamos, gente. Vamos. Tem 2 triângulos para formar um quadrado. Ali. Ah, tá. Muito bem. Eu tenho 2 triângulos para formar esse quadrado. Então, quer dizer, e eu quero só a área desse cara aqui. Eu sei que a área desse quadrado é quanto? 6, 6, 6 e 6. Eu sei que a área desse quadrado é 36. Exato. 6 vezes 6. Multiplicação. Não perímetro. Você está somando tudo, é perímetro. Estamos falando da área. Eu sei que 6 vezes 6 vai me dar a área de todo esse quadrado. Mas eu quero apenas do triângulo. Então, o que eu posso fazer para descobrir a área do triângulo? Dividir. Dividir o quê, Yudi? É isso aí, vou dividir. Mas dividir o quê? Muito bem. Não, Gustavo, não estou em página nenhuma. Eu estou explicando essa questão de área. Expliquei a do quadrado, do retângulo e agora do triângulo. Eu sei que a do quadrado aqui é 6 vezes 6. Mas eu não quero do quadrado, eu quero do retângulo. E o retângulo é a metade... Desculpa, do triângulo. E o triângulo é a metade de um quadrado. Então, é eu fazer o quê? Calcular a área do quadrado, que é o 6 vezes 6, só que fazer o quê? Dividir por 2. Então, a área aqui vai dar 36 dividido por 2. A área é igual a 18 metros quadrados. Deu para entender? Sim. Ô, professor, e se fosse aqui? Mesma coisa, ó. A gente forma 2 triângulos. Se eu cortar um retângulo ao meio, eu fico com 2 triângulos. Então, é você calcular uma dimensão vezes a outra e dividir por 2, tá? E aí, a formulinha, assim como nós temos para o outro, a do triângulo é a área igual base vezes altura dividido por 2. Professor, como assim base vezes altura? Tá? Se nós pensarmos aqui, ó, no triângulo, a base é o 6 e a altura dele é o 6. Então, base vezes altura. O B de base e o H. Pessoal, como que é a altura em inglês? Alguém que manja do inglês aí, porque eu não manjo nada, não sei nada. Como que é a altura em inglês? Não saber. Cadê o pessoal que faz CC aí e tal? Ou das aulas de inglês? Eu sou péssimo em inglês, eu não... Tem que pegar no tradutor aqui. É isso daí que a Ana Júlia acabou de mandar. Isso aí, ó. É isso aí, tá? Então, por isso que nós utilizamos o H aqui como altura, tá?
por causa dessa palavra em inglês aí que eu não sei pronunciar, que significa altura no português, mas ela começa com a letra H. Então, para o triângulo, é base vezes altura dividido por 2, ok? Matemática já está até envolvendo inglês agora. Vamos lá, página 127. Todo mundo agora. Página 127, todo mundo. Fazendo exercício 1, exercício 2, exercício 3. Página 127 toda. Professor, dá uma licencinha rapidinho. Toda. Obrigada. Pode voltar ao seu lugar. Professor, a página 125 para fazer? Oi? A página 125 é para fazer? Não, página 127. Ok. Oi, pode falar, Isa. Não entendeu? A1. Vamos lá, então. Os retângulos a seguir foram construídos em uma malha quadriculada. Determine a área em centímetros quadrados e o perímetro em centímetros de cada um deles. Então, na número 1 lá, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Só um pouquinho, Rafa, já vamos falar. Número 1. Aí a letra A, nós vamos pegar o retângulo 1. Ó, presta atenção. Dá uma olhada na malha quadriculada. Isso, dá uma olhada na malha quadriculada. Qual que é a medida de cada quadradinho que ele traz pra gente?
é 0,5. Então, Rafa, não vai dar 9 na número 1. 9 não dá 9 pelo fato de ser 0,5. Dá uma olhadinha aí. Laura, 0,5 mais 0,5 dá 1,0, ou seja, 1. Então, se nós pegarmos o primeiro retângulo lá, ó, o primeiro retângulo ele tá assim, ó. Ele tá dividido assim. Deixa eu ver. É 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, preste atenção aqui. Se é 0,5, nós vamos ter aqui 0,5, 0,5 e 0,5. Tá? E aqui 0,5, 0,5, 0,5. Enfim, tudo 0,5. O fato é que aqui nós vamos ter, então, 1,5. E aqui, 0,5 mais 0,5, 1. Mais 0,5 mais 0,5, 2. Mais 0,5 mais 0,5, 3. Agora, é um retângulo, não é? O que eu falei para vocês agora há pouco? Para calcular a área de um retângulo, basta nós fazermos o quê? A área é igual ao comprimento vezes a largura. A área é igual ao comprimento 3 vezes a largura 1,5. A área vai dar quanto? 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5. Que melhorou? As medidas 0,5, 0,5, 0,5. Vai dar 1,5 aqui. E aqui 0,5, 0,5, 0,5, vai dar 3. Por quê? 1, né? A cada 2 vai dar 1 centímetro. 1, 2, 3. Então aqui deu 4,5 centímetros quadrados. Beleza. Essa é a área. E o perímetro agora? O perímetro é nós somarmos tudo, a Laísa. Somarmos tudo. 3 aqui. 1,5 aqui. Quanto que é aqui em cima? 3 de novo. E quanto que é aqui? 1,5. Então, o perímetro agora é igual a 3 mais 1,5 mais 1,5 mais 3. O perímetro é igual. 1,5 mais 1,5 é 3. 6, 9 centímetros. Lembrando que o perímetro não é centímetros quadrados, é apenas centímetros. Então, a 1 dá 1 tá feito. Façam a 2 aí. Que é o de baixo ali, o quadrado.
Quanto deu a 2, pessoal? A área da 2. A área deu 4 centímetros quadrados. E o perímetro? 8 centímetros. Muito bem. Área, 4 centímetros quadrados e o perímetro, 8 centímetros. Todos entenderam, então, como fazer essa número 1? Sim. Então tá. Então vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão lá na número 2. Gustavo, pode, mas depende para quê? Para calcular o quê que você quer fazer isso daí? A 2? Peraí, o exercício 2 ou a figura 2 ali? Imagino que seja a figura 2, né? Tá. Mas você quer fazer 0,5 vezes 8 para determinar o quê? Não entendi. Não entendi sua pergunta, Gustavo. Mas o que? É isso que eu quero saber. O que? Você está querendo calcular o quê? Tá, mas você está querendo calcular a área, o perímetro, o que você está querendo calcular? Pode, pode, com certeza. Tá, beleza, então. Pessoal, agora vocês param de fazer a 1 aí, e daí eu vou deixá-la de tarefa para vocês. Já que vocês entenderam como fazer. Vamos fazer a 2 ali. Vamos fazer a 2. Calcule a medida do lado de um quadrado. Ó. Número 2. Letra A. Calcule a medida do lado de um quadrado com 32 de perímetro. Então, a letra A. O perímetro é igual a 32 unidade que ele usa decímetros. Tá. Pessoal, pensa comigo e analisa agora. Eu tenho um quadrado que o perímetro é 32, ó. Então, imagina só, estou com o quadrado aqui. Quadrado aqui. E eu sei que se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 32. Então, quanto vai ser cada um deles? 8. 8. Como que você pensou isso? 8 vezes 4 é igual a 32. 8 vezes 4 é igual a 32. Nesse caso aqui, basta nós pegarmos o 32 e dividir por 4, que vai dar 8, tá? Isso, dividir por 4, porque o quadrado tem 4 lados e os 4 lados são de mesma medida. Então, 8 decímetros.
Agora a letra B. A letra B. 36 metros quadrados de área. Ele está dizendo que a área é 36 metros quadrados. Quanto vale o lado desse quadrado? Que 9. tem área 36. 9? 9, professor. Vamos pensar, vamos pensar. Se eu pegar um quadrado aqui, ó, e falar que aqui mede 9 metros e aqui 9 metros, Na área, não dá não, não dá. então, que daí 9 vezes 9 vai dar 81. Então não pode ser 9. Você confundiu com o perímetro também. Sim, aí é 6. Quanto, Yudi? 6. Muito bem, Isa. Muito bem, Minoro. 6 metros. Porque a área, sendo o lado sendo 6, 6 vezes 6, a área é igual a 36 metros quadrados. Perfeito. Apagando aqui. Ó. A número 3. Na próxima aula eu corrijo a 1, Gustavo. Na próxima aula eu corrijo a 1. Número 3 é o seguinte. Para resolver a número 3, nós vamos precisar disso daqui que está na página 126, que eu havia falado na aula anterior para vocês. Que neste caso aqui, a multiplicação e a divisão, se eu quero ir, é por 100. É tudo por 100. E para voltar, é por 100 também. Tá? Não vou fazer todas as flechas, que isso aí vocês já entendem que basta ir dividindo por 100 ou ir multiplicando por 100 nesse caso. Lá na número 1, presta atenção, na número 1, na número 3, nós temos assim, ó, na letra A, 5 metros quadrados é igual a quantos centímetros quadrados? Pessoal, a questão agora é a seguinte. Isa, se nós falássemos daquilo que nós aprendemos antes, seria 5 metros, né? Vai dar 500 centímetros. Mas agora tem um porém. Nós estamos trabalhando com, ó, ao quadrado. Então, neste caso aqui, do metro para mim para o centímetro, eu vou ter que fazer vezes 100 aqui e depois vezes 100 de novo. Então, se eu pegar o 5 e fizer vezes 100, vai dar 500. Ótimo. Só que aí eu vou estar chegando no decímetro e eu quero vir para o centímetro. Vou ter que multiplicar por 100 de novo. Então, vai dar quanto? Ó. Pessoal, presta atenção numa coisa. Eu quero sair do metro e vir para o centímetro.
Para mim sair do metro e vir para o centímetro, se eu multiplicar uma vez por 100, eu vou vir para o decímetro. Então, eu tenho que multiplicar por 100 de novo para vir no centímetro. Então, você pode ir por parte, ou se você quiser, você vai direto. Por parte. Como que você vai fazer para ir por parte, professor? Você vai pegar o 5 e vai fazer vezes 100, que deu 500. Então, do metro, eu parei em decímetro, porque eu multipliquei por 100. Mas eu quero vir para centímetro. Vou ter que multiplicar por 100 de novo. Que vai dar 50 mil. Aqui, vezes 100, eu vim para decímetro, vezes 100 de novo para vir para centímetros. Ah, professor, eu quero ir direto. Se você quer ir direto, você tem vezes 100 vezes 100, você multiplica direto por vezes 10 mil. Por quê? Porque dá 4 zeros aqui. Então, a letra A, 50 mil centímetros. Agora vou deixar essa 3 de tarefa também. Nós vamos ali na página 128. Todo mundo, página 128. Todos na 128? Tá. Presta atenção aqui numa coisa. Se eu quisesse calcular a área dessa figura, essa figura é um quadrado? É um retângulo? Não. Não. É um triângulo? Não. Nós sabemos calcular a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Nós aprendemos. Professor, como calcular, então, dessa daqui? Lembra que o dia que eu falei de terreno para vocês... Pode falar, Minoro. Você falou 5 vezes 4... Só que, Minoro, se eu fizer 5 vezes 4, eu estou considerando essa parte aqui, ó. E eu não tenho essa parte. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem, então vamos lá. No dia que eu falei para vocês sobre o terreno de casa, eu fiz um desenho e fui falando. Daí, mas professor, como descobrir que num terreno de 130 metros, por exemplo, eu tenho... só 100 construído. Lembra que eu falava assim, ó, vocês escutam os responsáveis falar assim, o nosso terreno é tanto e de construção tem tanto. Como que eles fazem esse cálculo, professor? Porque daí, por exemplo, eles subtraem o jardim, eles subtraem a área, tem tudo isso. Lembra? Nesse caso aqui, é uma situação daquela.
nós não temos essa parte aqui da figura, mas nós conseguimos fazer essa figura aqui, tá? Você consegue calcular por partes ou calcular tudo e subtrair o que você não tem, tá? Nesse caso, vamos lá então, o Minoro deu a seguinte ideia. Professor, faz 5 vezes 4, porque 5 vezes 4 seria essa figura aqui, né? Ó. 5 vezes 4 seria essa figura, né? Então, nós poderíamos calcular que a área é igual a 5 vezes 4. A área é igual a 20 centímetros quadrados. Beleza. Só que essa parte aqui, essa parte que eu vou fazer de vermelho, ela não tem aqui. E aí eu faço o quê? Eu calculo somente ela, que vai ser quem? Essa área aqui. Foi para mim calcular somente ela. A área é igual a 2 vezes 3. A área é igual a 6 centímetros quadrados. Estão entendendo? Eu calculei só ela, porque aqui é 2 e 3. Certo? Estão entendendo? Sim. Professor, Tá. Oi? que página, professor, para mim anotar? Estou na página 128. Ok, obrigada. Então, eu calculei agora isso. E isso daqui eu vou tirar da onde? Muito bem, Isa. Eu vou tirar desse total, que é o 20. Então, nós vamos ter que a área, essa área aqui, ó. Nós temos que a área ali é dada por 20 menos 6. A área vai ser 14 centímetros quadrados. Deu para entender? É como se nós tivéssemos aqui a área da nossa casa e essa daqui é a garagem. Eu quero saber quanto eu tenho de casa construída. O meu terreno deu 20 no total. Mas eu quero saber quanto eu tenho de casa construída. Então eu vou subtrair a garagem. Tá? É essa a ideia. Poderia também, vamos ver se vocês estão ligados na situação aí. Quanto mede esse pedaço aqui? Analisando o desenho, quanto mede esse pedaço? 2, muito bem. 2 centímetros. Por quê? Tudo é 5, já tem 3, então aqui mede 2. E esse pedaço mede quanto? 2. Tudo é 4, eu tenho 2, aqui é 2. Uma outra maneira que eu poderia calcular isso daqui é calcular, por exemplo, como se eu fizesse uma divisão aqui, ó. Vou calcular primeiro esse. Vou calcular primeiro esse, que vai dar 2 vezes 4, vai dar 8. E depois eu calculo esse daqui, ó. Só que aí não é 2 vezes 5, porque 5 é tudo. É 2 vezes 3, que vai dar 6. 8 mais 6, 14. Eu acho que desse jeito aqui, vocês vão ter mais chance de confundir. Eu acho que a maneira que vocês menos vão confundir é: calcula o todo, calcula aquilo que você não tem e depois faz a subtração. Tá? Então, professor, se você fazer do jeito que você acabou de ensinar, o jeito que você disse que vai ser melhor pra gente fazer, vai estar correto. Sim, claro. E se for fazer do outro jeito que você acabou de ensinar, vai estar errado? Não, vai estar correto também, tá? Os dois jeitos vão estar corretos. Ok. Pessoal, então fica de tarefa aí, ó.
Anotem aí. A página 127 e a página 128. Tarefa, página 127 e 128. Para quarta-feira, hein? Por favor, pessoal, vamos fazer. Vamos lá, chamada, rapidinho. Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia e Beatriz. Presente. Ana Clara, Ana Júlia, cadê? Ana Lívia e Beatriz. Ana Júlia. Camila, Camila Santana, Eduarda, Eduardo e Eduardo. Camila Santana presente. Professor, Eduarda, Eduardo e o outro Eduardo, já cadê? pode sair? Pode? Quem eu já chamei, pode. Cadê o outro Eduardo? Tchau, professor. Tchau. O outro Eduardo não tá. Elisa, Emanuele, Enzo e Gabriele. Presente, Emanuele. Tchau. Tchau. Cadê Elisa? Emanuele, Enzo e Gabriele. Gustavo, Gustavo. Isabela, Júlia, Cauane, Cauane. Isabela, Júlia, Cauane. Laura, Letícia, Luiz e Luísa. Tchau. Tchau, tchau. Laura, Letícia, Luiz e Luísa. Miguel, Nicole, Pedro e Pedro. Beleza. Miguel não tá. Rafa, Ricardo e Yudi. Show de bola, então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijão. Fui. Beleza, Letícia. Eu vi. Tchau. Tchau, Isa.